Legal quando ele chega, igual chegou aqui, né? É. O pessoal da... Qual é o seu nome? Completo. Lauri Magayeski. Ok, seu Lauri, pode entrar. Vou anotar aqui. Qual é o seu nome completo? Lauri Magayeski. Ok, seu Lauri, pode entrar. Pode crer. Ô Homer, podemos seguir ou tem mais uma dúvida que você acha que tem a ver aí? Podemos seguir. Podemos seguir. E aí, então, que mais? Já que eu falei que tinha uma coisa legal de IA, deixa eu contar um achado interessantíssimo também, envolvendo IA. Lembra que eu falei a questão dos manuscritos do Mar Morto, né? Sim. Lá nos manuscritos do Mar Morto, eles encontraram, em 1947, várias cópias da Bíblia muito antigas. E, pessoal, isso foi fantástico para a história da Bíblia. Eu vou explicar por quê. Nós não temos nenhum original bíblico. Todas as cópias... Perdão, todos os originais se perderam. Todos os originais. Só cópias. Só cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Falando especificamente do Antigo Testamento, esquece o Novo por enquanto, a cópia em hebraico mais antiga que nós tínhamos datava da Idade Média. Vamos colocar ano 1000. É 900 e pouco depois de Cristo. Vou botar ano 1000 para fazer a conta mais fácil. Ano 1000. Você tinha lá o Códex de Alepo, você tinha o Códex Petropolitanos. Eram livros em hebraico, tá certo? Datados do ano 1000 depois de Cristo. Fora, então vou colocar uma régua aí, coloca uma régua, ano 1000. A cópia mais antiga em hebraico que eu tinha depois dessas era um papiro chamado Nash, que era um pedaço de papiro do tamanho desse... Isso aqui, ó. Que tinha o quê? Um pedaço dos 10 mandamentos. Pedacinho. Escrito, a gente sabia que eram os 10 mandamentos por causa das palavras. Datava do ano 100 a.C. Então você tinha esse pedacinho do papiro Nash do ano 100 a.C. e depois você tinha um salto para o ano 1000 sem nenhum manuscrito hebraico nesse intervalo. E daqui para trás também nenhum. Nenhum. Então, a pergunta que os críticos da Bíblia faziam é: como é que você pode provar que a Bíblia foi copiada de maneira fiel? Você é cópia da cópia. Eu não estou colocando no Novo Testamento, estou contando só do Antigo. Cópia de cópia de cópia de cópia. Até que em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib, ele encontrou acidentalmente, ele não era arqueólogo, analfabeto, estava ali na boca do gol para a criação do Estado de Israel, ele encontra em Herbert Kumeran uns vasos cilíndricos. E depois encontraram 11 cavernas, na verdade 12, só que a 12ª não encontraram manuscritos, contendo cópias da Bíblia. Encontraram uma biblioteca judaica. Não só cópias da Bíblia, mas também de outros livros judaicos que nós nem conhecíamos, como o livro dos Jubileus, vários Pesher de Abacuque, cópias do livro de Enoque, etc. E os livros bíblicos do Antigo Testamento. Todos os livros eles encontraram cópias ali, menos do livro de Esther. Não significa que não havia. É porque alguns estavam em maior quantidade, outros menor. O livro de Isaías encontraram inteirinho. E ali encontraram cópias de entre 150 até 70 depois de Cristo. Ou seja, cópias 1.200 anos aproximadamente, mais antigas que as cópias medievais. Caramba. E quando você pega o texto de Isaías, por exemplo, lá, e compara com o texto medieval, tá diferente? 95% é semelhante. Ah, é? Olha que legal. Os 5% de diferença... O respeito que os caras tinham de ser o mais preciso. Isso mostrou que não pode mais falar que a Bíblia foi copiada de qualquer jeito. Os judeus fizeram um bom trabalho. Homer pega isso daqui e copia, tá? Ele vai... Telefone sem fio, né? Vai trocando palavra. Aqui pode trocar por... Sei lá, vou colocar motocicleta em vez de carruagem, né? Vou colocar um carro. Mais moderno. BYD, né? Foram e dos 5% que estavam diferentes, são coisas bem tolas. Vou dar um exemplo. Na Bíblia que nós temos... Mais antiga, trazia assim: ele verá o fruto e a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53. Tá. No texto da Idade Média, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Não tem a palavra luz. Não mudou nada. Tá certo? Na Bíblia que nós temos da Idade Média, estava assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estou falando de Isaías. Santo, Santo, Santo. Na do Qumran, Kadosh, Kadosh. Santo 2 vezes. Tá. Outra mudança. Na cópia que nós tínhamos da Idade Média, a altura de Golias parecia ser um negócio de mais de 3,5 metros de altura. Na que encontraram em Qumran, viram que a altura estava errada. Sério? A altura de Golias era 2 metros e pouco. Tá. Fica até uma altura mais
fácil, real, né? real do que um cara de quase 4 metros de altura. Provável. Então, e desses 5% de alterações, são mudança de letra, soletração, nada que mude uma doutrina bíblica. E eu posso afirmar isso para você, e todos os teólogos já passaram aqui, Saião, quem mais que já teve aqui? O próprio, vou citar judeus também, né? Ravissani, o Rabino Ventura, me ajuda quem mais teve aqui? Hernandes Esteves esteve aqui, e outros Já. podem confirmar. Nenhuma doutrina bíblica depende desses 5% de diferença. Então a Bíblia está muito bem preservada. Sim. Aí, agora veio a pesquisa recente. Como é que eles datavam os manuscritos do Mar Morto para saber que era de 150? Não podia usar carbono 14. E quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui desde o início sabe qual a razão. Porque o carbono 14 destrói a amostra. Como é que eu vou destruir um manuscrito do Mar Morto para saber, através de carbono 14, quando ele foi escrito? Então, foram pouquíssimos estudos com carbono 14 que tinham sido feitos até agora. Um deles fizeram o seguinte, eles sacrificaram o pano que estava cobrindo o rolo de Isaías. Quando eles pegaram o livro de Isaías, ele estava envolto num pano de linho. Eles pegaram esse pano de linho e dataram. E o pano de linho deu aproximadamente 150 a.C. Então eles não dataram o rolo de Isaías, mas o pano que estava em volta dele. E aí um professor de Harvard, Frank Cross, que na época ainda era estudante, de cabelo branco, cabelo preto, né? Estou falando de 1947, eu conheci o Frank Cross pessoalmente, morreu bem velhinho, ainda dava aula em Harvard ainda. O Frank Cross era um epigrafista de Harvard. Ele criou um método de comparar as letras. Eu acho que isso é fácil de você escrever, colocar aí também. Coloca assim, Frank Cross epigraphy em inglês, com Y no final, tá? E o epigraphy e o phi também é PH, tá bom? Se aparecer um monte de letra um do lado da outra, é essa aí que eu preciso. Aí o Frank Cross, ele pegou, a partir dessa data, ele começou a pegar os estilos das letras dos manuscritos do Mar Morto e ele criou uma tabela de datação a partir da forma da letra. Seria mais ou menos assim. Quem sabe alemão, quando pega um texto em alemão gótico, sabe quando surge. Pelo Aleph está um pouquinho diferente aqui. Só que agora, um novo estudo foi feito, chamado Enoch, e esse estudo pegou duas coisas. Primeiro, ele pegou a IA e aplicou a IA à tabela de Frank Cross. E a IA refinou essa tabela. E pela IA, algumas letras que Frank Cross pensava que era do período herodiano deveriam ser recuadas em 50 anos, antes de Herodes. É isso aí, ó. Não, não é isso. Isso é o cuneiforme. Isso é o cuneiforme. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para você achar. Coloca IA, manuscritos Mar Morto. E se aparecer alguma imagem que tem um monte de letra igualzinha uma do lado da outra, assim, em azul, você pode pegar que essa aí vai dar, tá bom? Senão a gente deixa. Então, essa IA mostrou que, que a datação do Frank Cross estava errada em pelo menos 50 anos. Que o que ele datou do ano 50, na verdade, era do ano 1. Pô. O que ele datou do ano 1 a.C., do ano 50 a.C. Caramba. Tá bom? É uma e diferença. Paralelo a isso que a IA trouxe, houve uma nova técnica de datação com carbono 14, que agora você precisa de uma amostra muito pequena. É isso aí, ó. Achou, tá. Finalmente. Isso aí que o Frank Cross fez originalmente. As primeiras letras que estão vendo ali são o Aleph, que parece que um X é o Aleph, e depois o Beit. Vocês estão notando assim, são mudanças mínimas. Alterações mínimas, é uma franjinha, tá vendo, ó? Ele foi estudar. Gente, o camarada foi um gênio, porque ele não tinha inteligência artificial na época, não tinha computador, era lupa e manuscrito. E ele foi comparando, ele fez uma tabela das mudanças do estilo da letra. Então hoje a IA pegou a tabela dele, olhou os manuscritos e refinou, porque tinha coisas, mudanças na letra, que eram impossíveis de serem vistas a olho nu. Só com uma inteligência para perceber. Aí a inteligência artificial pegou tudo e falou assim, não, pela tabela dele, isso aqui tem que ser recuado. Somado a isso,
pegaram agora essa nova técnica de carbono 14, que o poder destrutivo... Que é meio menor, bem né? menor. Pega um pedacinho. Aí pegaram fragmentos de manuscritos, eu não sei se foi 14 manuscritos ou 17, e fizeram a datação. E aí? E o carbono 14 deu entre 50 e 100 anos, 50 e 80 anos mais antigo do que a data anterior convencional. Sei. Resumindo, os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que nós imaginávamos. Agora vem um detalhe que eu puxei para um artigo acadêmico que eu estou publicando com uma revista. Daqui a pouquinho vai sair. Quem me procurar no currículo Lattes vai sair. Já foi aprovada pelos pares, agora vai sair em breve a publicação. Entre os manuscritos que eles dataram, eles pegaram uma das cópias do livro de Daniel. O livro de Daniel, 8 cópias de Daniel foram encontradas ali nos manuscritos do Mar Morto. 8 cópias. Eles pegaram uma dessas cópias de Daniel e selecionaram para submeter a nova datação por carbono 14. E esse livro de Daniel deu que ele deveria ser datado entre 160 e 220 a.C., aproximadamente. E qual que é a relevância disso, Rodrigo? Vou falar para você. Anota aí. Os críticos da Bíblia dizem que Daniel não foi escrito pelo profeta Daniel. Muito